Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 26 de janeiro, segunda-feira, tá começando mais uma semana e como sempre, nós aqui do ABC Cast, o portal oficial do ABC, estamos trazendo todas as notícias que importam pro seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e divido aqui a bancada e os mix com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Olá, Su, olá pessoal, tenham todos um bom final de tarde. E olha só, o episódio de hoje chega com assuntos que pedem atenção, reflexão e principalmente responsabilidade social, né, Su? Com certeza, JP. A gente vai falar sobre direitos humanos, violência, políticas públicas e decisões que impactam as vidas aqui e fora do Brasil. É isso aí. Então já se ajeita por aí, porque informação boa é aquela que ajuda a gente a entender melhor o mundo à nossa volta. Bora que o ABCcast então já está começando. E a gente começa o programa falando sobre a morte de pessoas trans e travestis aqui no Brasil. JP, ouvinte, olha a notícia pesada para começar. Mesmo com uma queda nos números, o Brasil segue no topo do ranking mundial de assassinatos de pessoas trans e travestis. Em 2025, foram 80 mortes registradas. E o dossiê deixa claro que não são casos isolados. A presidente da ANTRA, Bruna Benevides, fala de um sistema que naturaliza a violência com exclusão social, racismo e abandono institucional desde cedo. Exato, e o alerta final é importante. Menos assassinatos não significam menos violência. As tentativas de homicídio aumentaram. E sem políticas públicas efetivas, o silêncio só continua sendo cúmplice. Violência contra a pessoa trans é o tipo de tragédia que se repete por omissão. A cada estatística há uma vida interrompida e um Estado que finge não ver. Quando o país lidera esse tipo de ranking por quase 2 décadas, o problema não é falta de dado, é falta de vergonha. É falta de um Estado que garanta proteção, cidadania e políticas reais de inclusão. Porque enquanto a vida de uma parte da população vale menos que estatística, o país não vai sair do mesmo lugar. Direitos humanos não são pautas identitárias, são infelizmente para nós espelho de uma civilização. E como sempre, esses dados do Brasil liderando como o país que mais assassina, que mais mata e traz violência para pessoas trans e travestis, é um retrato de uma hipocrisia sem fim. Afinal, a gente também lidera o ranking de país que mais consome e produz pornografia e conteúdos adultos com essas mesmas pessoas, com pessoas trans e travestis. É um tanto quanto irônico, se assim a gente pode dizer, porque um país que mais objetifica e sexualiza essas pessoas também é o que mais mata. E já passou da hora dessa população ter mais expectativa de vida além dos 34 anos e já passou da hora de ter políticas públicas que façam com que elas não morram simplesmente por serem elas. Então, aqui é um dado muito pesado que a gente abre o programa e também um alerta de que a gente precisa sim de mais políticas públicas e de direitos humanos. Vamos agora para o nosso giro de notícias, iniciando pela Marquise do Ibirapuera. Então, ouvinte, São Paulo fez 472 anos e ganhou um presentão. A Marquise do Ibirapuera está de volta, toda reformada, novinha em folha. O espaço agora tem áreas definidas para esportes, crianças e convivências, com regras claras para todo mundo usar e tá tudo bem. A cidade celebrando aniversário e devolvendo um ícone para a população. Segurança em São Bernardo do Campo. A Guarda Civil Municipal de São Bernardo do Campo, o chamado GCM, fechou o ano passado com números de respeito, hein? Foram mais de 36 mil atendimentos e o dobro de prisões em relação ao ano anterior, com um patrulhamento mais presente
uso de dados e operações contínuas, e a Guarda reforçou a segurança também nos bairros. O resultado, mais ação nas ruas e mais a sensação de proteção para a população. E para fechar o giro, vamos falar sobre o Canil de Ubatuba. Olha só, o Canil Municipal de Ubatuba tem 75 animais esperando por um lar, sendo 28 cães e 47 gatos, todos prontos para adoção. Além de ganhar um novo amigo, quem adota ajuda a reduzir um problema sério. Mais de 30 milhões de pets vivem hoje sem lar no Brasil. E os bichinhos já saem vacinados, castrados e principalmente com muito amor para entregar. E é só chegar, se apaixonar e mudar 2 vidas de uma vez, a sua e a do seu pet. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com cidade renovada, segurança reforçada e boas histórias de solidariedade. E se você quiser saber um pouco mais sobre as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial. É o abcdoabc.com.br. É isso aí, como hoje é segunda-feira, a gente não pode deixar de te atualizar sobre os principais números no esporte. Então, o nosso repórter Gabriel de Jesus vai trazer os principais destaques e hoje tá recheado. Eu sei que tem Água Santa, tem São Bernardo, tem até o Inter a pedido do JP. Então é com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou Gabriel de Jesus e aqui eu trago os destaques do esporte. Eu começo o nosso bloco de hoje destacando a grande vitória do Água Santa diante do Sertãozinho no último sábado por 3-1, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. Olha, JP, o Gustavo marcou o hat-trick da partida, enquanto o Riquelme fez para o adversário. Ainda na Série A2, Su, também no sábado, o Ramalhão venceu a Inter de Limeira no estádio Major Levi Sobrinho com gol de Daniel Davi, aos 41 do primeiro tempo. Agora na Série A2, o Água Santa é o segundo colocado com 10 pontos e o Santo André está em 8º com 7. No sábado, o Sport Clube São Bernardo estreou no Campeonato Paulista da Série A3, empatando em 1-1 com Marília, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes. Lucas Lima fez para o Marília e Cauã Christian fez para o Cachorrão do ABC. Por fim, o São Bernardo FC, o Tigre, foi goleado pelo Mirassol por 4-0 no estádio 1º de Maio, na 5ª rodada do Paulistão A1. Igor Formiga, Renato Marques Eduardo e Everton Galdino fizeram os gols do jogo, atendendo a pedidos aqui do nosso ABC do ABC. O JP está feliz porque o Inter venceu o Grêmio por 4-2. O nosso Thiago Antunes está feliz porque o Corinthians venceu o Velo Clube por 1-0. E o Alex faria muito contente porque o Fluminense venceu o Flamengo por 2-1. Além do Palmeiras que venceu o São Paulo por 3-1 na Arena Barueri. E o Santos ficou no empate com o Bragantino em 0-0 lá na Neoquímica Arena. Esses foram os destaques do futebol neste final de semana. Eu volto com vocês aí na bancada, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Valeu, ouvinte, até a próxima, até semana que vem. Gabi. Depois desse Grenal, eu posso dizer que o final de semana está completo. O Inter jogou como o torcedor gosta, com alma, garra e principalmente com gols. E o futebol é isso, é o nosso respiro no meio do caos. Um intervalo entre um boleto e uma manchete, e quando o time vence, até a segunda parece ser feriado. Valeu, Gabi. Uma boa semana. E agora, seguindo aqui o nosso programa, vamos falar sobre os imigrantes nos Estados Unidos. JP, olha só que reviravolta lá na terra do Tio Sam. Uma juíza federal bloqueou uma iniciativa do governo Trump que pretendia encerrar o status legal de mais de 8.400 imigrantes da América Latina. Pois é, né, Su? A juíza Indira Tawani, de Boston, barrou a decisão que afetaria famílias de 7 países, como Cuba, Haiti e El Salvador, que entraram legalmente pelos programas de reunificação familiar. E isso acontece num momento que o governo Trump apertou e muito o cerco migratório, com fiscalização ampliada e um orçamento recorde. Sabe quanto? 170 bilhões de dólares para a área até 2029. Exato, né, Su?
A juíza disse que o governo não explicou direito a mudança de política e nem considerou o impacto na vida dessas pessoas. Resultado, a suspensão continua e o debate sobre a imigração segue bem longe de acabar. Justiça que serve de freio num país polarizado é quase um ato de resistência. Quando uma juíza lembra que imigrante é gente, ela faz mais pela democracia do que muito político faz em campanha. No fundo, é sobre humanidade. Ninguém deixa um país onde nasceu por esporte e toda fronteira é também uma ferida aberta. E essa juíza, ela foi muito mais que humana. Ela fala o impacto na vida dessas pessoas. Você não está tirando lixo da rua, você não está tirando objetos das ruas como se fosse nada. Não, você está impactando vidas, famílias, pessoas que tinham uma estabilidade, que construíram ali uma família e do nada são tiradas de suas casas sem mais nem menos. Então, isso já é um ato de revolução e tanto. Parabéns aí à juíza, e a gente vai continuar acompanhando todos esses trâmites lá da terra do tio Sam para continuar te atualizando por aqui. E agora nós vamos falar da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Então, atenção para quem anda de trem aqui em São Paulo, hein? A CPTM reforçou as orientações sobre como passageiros idosos podem acessar o benefício da gratuidade no sistema ferroviário. Isso mesmo, Su. Quem tem 65 anos ou mais já tem a gratuidade total garantida por lei. E o pessoal entre 60 e 64 anos também pode usar o benefício, desde que esteja cadastrado em um cartão habilitado. Hoje, esse acesso gratuito pode ser feito com o bilhete único especial da pessoa idosa ou com o cartão Top Sênior, que valem nos trens e outros meios do transporte metropolitano. A CPTM recomenda usar o cartão para facilitar o embarque, mas também tirou dúvidas. O cadastro pode ser feito online ou presencialmente, e mais informações estão no número 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp da companhia. É isso aí. Então, para você que tem mais de 65 anos, caso não tenham os cartões, vocês podem fazer, mas se vocês apresentarem seu RG para algum funcionário da CPTM, também consegue ter acesso à gratuidade. E para você que tem ali entre os 60 e 64 e quer emitir o cartão, lembre-se de sempre ir em locais oficiais. Então, vão pelo número, pelo WhatsApp ou até mesmo pelo site oficial para ter mais informações. Cuidado com golpes e boletos estranhos aí pela internet. E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? Que é aquele momento que a gente para, respira, dá um break no dia e traz uma frase para a gente pensar na atualidade, refletir sobre o futuro e um pouquinho mais. Então, JP, conta pra gente qual é a frase de hoje. A frase de hoje está muito boa, Su. Vamos lá então? O progresso não reside em melhorar o que é, mas em avançar em direção ao que será. Eu repito, o progresso não reside em melhorar o que é, mas em avançar em direção ao que será. E aí, Su, será que dá para adivinhar o dono ou a dona da frase de hoje? Olha, JP, realmente a frase de hoje tá espetacular. E essa frase é de um poeta e filósofo libanês, conhecido por reflexões profundas sobre a humanidade e transformação. E aí, ouvinte, adivinhou quem é? Quem disse isso foi Khalil Gibran. E combina muito com os temas do programa de hoje, né, Su? Progresso de verdade é mudança com propósito. E o Gibran lembrava que progresso não é só concreto subindo, é consciência crescendo. É entender que avançar não é correr, é saber para onde se vai. Porque sem propósito, até o futuro pode virar passado antes da hora. E talvez o ponto mais difícil seja esse. O progresso também exige renúncia. Nem toda herança merece ser carregada, nem todo costume precisa de pedestal. Às vezes o passo mais evoluído é o de voltar para reconstruir melhor, visto que crescer não é acumular, é lapidar. E o resto é só
pressa disfarçada de avanço. Com certeza. E é com essa reflexão sobre sociedade, progresso e até direitos humanos que a gente termina mais um episódio. Lembrando que se você quiser nos acompanhar, ouvir episódios anteriores ou até mesmo especiais, ou permitir que a gente entre na sua casa de segunda a sexta, basta nos seguir em qualquer um dos tocadores. Nós estamos no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no Apple Podcast, aonde você quiser, basta buscar pelo ABCcast, ativar o sininho e dar o play. E curtiu o episódio? Então não guarda pra ti. Comenta com a gente o teu feedback. Pode ser crítica, um carinho, sugestão ou até aquela pauta que você viu antes mesmo de virar notícia. A gente tá sempre ouvindo vocês. Então já aproveita e passa lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque, claro, você já sabe, a nossa conversa acaba aqui, mas ela sempre continua por lá. E se você quiser se manter informado sobre todos os assuntos, seja aqui no ABC, no Brasil ou no mundo, seja do esporte à política, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas só para você. E antes de encerrar de vez, fica aqui o nosso abraço para você que está voltando para casa do trânsito, espremido no busão, no vagão do metrô ou só lavando a louça com o fone no ouvido. É por você que a gente faz esse papo render de segunda a sexta. Muito obrigado pela audiência. Fique em paz que amanhã a gente se encontra de novo, do mesmo jeito e com a mesma firmeza e leveza que tem que ser. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.